Olá pessoal, eu sou o Charles Araújo, sou escritor capixaba. Estou aqui para apresentar-lhe mais uma história misturada de realidade com ficção. Uma história contada por meu pai, uma aventura que ele viveu aos 14 anos de idade. Muita coisa aqui é verdade, a maioria das coisas aqui é verdade. Então vamos à historinha? Eu dei o título a essa história de A Promessa. Então vamos lá? Emílio Jânio de Araújo, um jovem adolescente de 14 anos, ano de 1945. Um mal lhe afligia o olho esquerdo. Já fazia meses, uma doença que na época apelidavam de dodói. A visão ficava turva, quase não conseguia enxergar com aquele olho doente. Nessa época, não haviam médicos a menos de 200 quilômetros e também não haviam veículos a motor em abundância que pudesse levar um doente de um lugar a outro. Se precisassem se deslocar a longas distâncias, ou era sobre o lombo de um animal ou a pé, geralmente a pé. Emílio Jean de Araújo, apesar da pouca idade, já ajudava a mãe viúva, Dona Antônia, juntamente com o padrinho Joaquim, na labuta do dia a dia da roça. Nessa época, haviam poucas estradas e muita mata e bichos. Faltando poucos meses para a colheita do feijão, o padrinho, que sofria de um problema grave numa das pernas, que doía e o impedia de andar com firmeza e sempre tinha que estar escorado num pedaço de pau, chegou para o afilhado e lhe disse: Emílio, vamos para o santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, pagar promessa, para que possamos nos curar. Os dois já haviam ido em curandeiros da região, tomado todo tipo de remédio do mato, encomendado pelos especialistas, mas nada lhes curava de seus males. Apesar da pouca idade, o menino Emílio respondeu ao seu padrinho, imaginando que a ideia poderia não ser muito boa, pois acreditava ser muito longe e precisava de algum dinheiro para fazer tal viagem, além de outros empecilhos. Mas, padrinho, não fica muito longe e faltam poucos meses para a colheita do feijão. Além disso, eu não tenho dinheiro nenhum para a viagem. E o seu padrinho lhe respondeu: tem que ter um pouco de dificuldade, senão não teria valor. E tenho 200 merréis, juntando com um pouco de arroz e toucinho, podemos fazer a viagem e ainda voltarmos a tempo de fazer a colheita. E se Deus quiser, voltaremos ainda curados. E então, no dia seguinte, os dois separaram no embornal alguns pedaços de toucinho salgado, água em cabaças e arroz, alguns vasilhames, coragem e fé. E então começaram a longa jornada que duraria 29 dias a pé. O caminho era difícil, além de muito perigoso, pois não haviam estradas. Tinham que passar por matas fechadas e evitar cobras e outros bichos. Até onças existiam. Andavam de dia, paravam para comer alguma coisa que preparavam ao longo da viagem, e às noites dormiam onde o cansaço pedia que parassem. O padrinho andava com dificuldade, escorado em um galho de árvore. Mesmo assim, o afilhado não o deixava para trás. Sempre o acompanhava, lado a lado, na longa viagem. Num desses fins de tarde, avistaram uma casa de barro e palha, no meio da mata, e foram lá pedir um pouco de água.
Porém, quando a dona da casa viu os dois se aproximando, gritou desesperada: Estão vindo dois doidos! Dois doidos! Dito isso, ela fechou as janelas num instante. O Joaquim logo tentou acalmá-la, dizendo: Não somos doidos, senhora. Apenas estamos seguindo nossa viagem até o santuário de Bom Jesus da Lapa, para cumprirmos uma promessa. Ao ouvirem, ao ouvir as palavras do Joaquim, a mulher abriu as janelas. Logo os filhos e o marido receberam os dois viajantes e lhes ofereceram até um lugar onde pudesse passar aquela noite, além de uma boa refeição que há dias não comiam uma igual. Após as refeições, os dois foram dormir num cômodo que lhes ofereceram com gentileza. Era onde costumavam guardar a colheita da propriedade. Não havia colchão, é claro. Os dois agradeceram a Deus por ter um chão e um telhado para lhes proteger do frio naquela noite. No dia seguinte, ouvia-se gritos, gritos bem altos e de sofrimento. Pareciam mais grunhidos, mas era de gente. O padrinho Joaquim se levantou assustado e foi procurar o afilhado, que estava acompanhando os donos daquela casa, alimentando um filho que tinha problemas mentais e vivia preso numa espécie de curral de madeira, um pouco distante da casa. Dali não tinha como ele sair. Era alimentado pelas gretas como se fosse um bicho qualquer. Depois daquela cena, que não era incomum nessa época, agradeceram e retornaram à caminhada. O menino Emílio continuava com um problema sério no olho esquerdo, que doía e coçava, além da dificuldade para enxergar, enquanto o seu padrinho Joaquim também seguia com a dor na perna, agora agravada pela longa caminhada, tendo sempre que se apoiar num pedaço de pau para não cair. Emílio, muito mais moço, poderia andar mais rápido se quisesse, mas ele jamais pensou em seguir em frente e deixar o seu padrinho para trás. Era uma promessa para cumprirem juntos. Quando passavam por alguma comunidade, entravam até encontrar um local onde pudessem comprar um pouco mais de arroz, carne seca ou toucinho salgado, e depois seguiam o caminho, dormindo ao relento. Finalmente, no 29º dia, os dois andarilhos finalmente chegaram ao santuário de Bom Jesus da Lapa. Chegamos, afilhado. Graças a Deus, respondeu ele aliviado. Na cidade de Bom Jesus da Lapa, centenas de pessoas chegavam a todo instante, vindos de todas as bandas. Eram velhos, jovens e até crianças, todas elas para pagar por alguma promessa. Diante daquele amontoado de gente, o Emílio perguntou para o padrinho: E agora, padrinho, o que a gente faz? O padrinho primeiro reparou que todas aquelas pessoas que chegavam iam para o mesmo caminho e por isso respondeu ao afilhado: Ora, afilhado, viemos para cumprir promessa, então vamos aos festejos do divino. Lá iremos agradecer por termos chegado aqui e pediremos pela cura de nossos males. E então os dois viajantes entraram naquele santuário, às margens do rio São Francisco, acompanhados de centenas de outros peregrinos que ouviam com atenção as mensagens de um padre e de um bispo. No final da missa, e agora, padrinho, parece que a missa acabou. Sim, afilhado, já fizemos nossa parte. Agora é hora de voltarmos para casa, para Bueno. Mas chegamos hoje, padrinho. Nem tivemos tempo de descansar. Não podemos demorar. Esqueceu que temos o feijão para colher? Sim, mas não estamos curados ainda. Continuo com dificuldade em enxergar com meu olho esquerdo. E como dói!
Não sei como funciona isso, Emílio, mas só sei que fizemos nossa parte. Cumprimos nossa promessa. Minhas pernas ainda doem, mas precisamos voltar. E então os dois retornaram à jornada. No caminho, no início, tiveram a companhia de um casal com seus dois filhos, que também fariam parte daquele percurso a pé. O Joaquim, padrinho de Emílio, agora tinha mais dificuldades em andar que antes, quando haviam chegado ao santuário de Bom Jesus da Lapa. Porém, com aquela companhia, animaram-se um pouco mais e começaram o retorno que duraria no mínimo mais uns 30 dias a pé. O mais entusiasmado era mesmo o menino Emílio, que muitas vezes se viu lá adiante seguindo aquela família, com seus dois filhos, e esquecendo por instantes o padrinho, que tinha dificuldade em acompanhá-los, mas ele sempre retornava correndo para ficar perto do padrinho. Aconteceu que num determinado instante, Emílio tivera que voltar tão atrás para acompanhar o padrinho, que quando chegaram ao topo da estrada, na mata, o casal com os dois filhos já haviam sumido de vista. E ao chegarem a uma encruzilhada no meio da mata, perceberam que haviam duas estradas a escolher qual seguir. O padrinho de Emílio insistiu que o mais rápido era seguir pela direita, mas o seu afilhado teimou em repetir que o certo era a estradinha da esquerda. Por fim, sem chegar a um acordo, cada um seguiu seu caminho escolhido. Mas quem estava certo naquela decisão tomada foi mesmo o menino Emílio, que chegou pelo menos 2 dias dianteiros do seu padrinho, que mal conseguia dar um passo de tão cansado. O padrinho teve que admitir no 30º dia: você estava certo, afilhado. O caminho que escolhi foi sim o mais longo. Joaquim morreu aos 67 anos. Nunca conseguiu curar sua perna, mesmo quando já haviam mais médicos e condições para tratá-la de forma mais aconselhável. Emílio, hoje, aos 92 anos, pai de 9 filhos, ainda sobrevive. Tem o olho esquerdo cego, mas continua acertando o seu caminho, agora de carro, até sua fazenda chamada Paraíba, onde um dia se colheu muito arroz e feijão. Fim. Fim.